serão prestadas as honras militares ao presidente da República. Convidamos os presentes a cantar, juntamente com a tropa, o hino nacional, de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva.
o presidente da República resolveu em decreto exonerar do cargo de comandante militar do Nordeste o general de Exército Marco Antônio Freire Gomes. O general Freire Gomes apresentará suas despedidas. Inicialmente, gostaria de agradecer nas pessoas do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do senhor governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, do senhor comandante do Exército, general Paulo Sérgio, e do senhor presidente do Superior Tribunal Militar, general Matos, a todas as autoridades e amigos civis e militares já nominados pelo cerimonial neste momento. Muito obrigado por suas presenças. Desde já, a nossa cordial saudação aos integrantes do Comando Militar do Nordeste, senhoras, senhores, comandantes de organizações militares. Tropa do Comando Militar do Nordeste, boa noite! Permitam-me, nesse momento, falar em meu nome e de minha esposa, Renata, com quem compartilho há mais de 45 anos os desafios do dia a dia e da rotina da vida militar. Pode parecer que esta seja apenas mais uma formatura dentre tantas outras que participamos. Todavia, após 29 mudanças e transferências, asseguro-lhes que continuamos sendo surpreendidos pelos difíceis momentos das despedidas. A cada partida, deixamos para trás um pouco de nós e levamos apenas as boas lembranças de pessoas e fatos que, de alguma forma, cruzaram nossas jornadas. Ao contemplar esse impoluto Forte Guararapes, as recordações afloram com incrível intensidade, a emoção ecoa forte na alma e vislumbramos como foi gratificante a missão recebida há exatos 3 anos e 14 dias. Aqui fomos muito felizes, passou muito rápido e a saudade só aumenta o peso na mochila da nossa vida. Portanto, mais fácil seria sintetizar nossa gratidão com um simples muito obrigado, estamos juntos e contem conosco. Porém, nesse instante, neste cenário imutável, onde apenas os atores são trocados, tenho o privilégio singular de poder dirigir-me simultaneamente a nossos familiares, amigos, companheiros, autoridades e subordinados. Essa é a ocasião em que as palavras ganham a devida força, materializando o mais sincero sentimento que brota do coração. Assim, tentarei compartilhar com todos parte desse sentimento que, ora, envolve a minha alma. Ao ser nomeado comandante militar do Nordeste, um misto de felicidade e ansiedade passou a me acompanhar. Felicidade por poder retornar às minhas raízes nordestinas, especialmente na terra dos Altos Coqueiros. Ansiedade por ter como desafio comandar no berço da nacionalidade e do Exército Brasileiro. Assim, nesse instante, expressarei apenas 2 sentimentos, o da saudade e o da gratidão. No caso da saudade, permitam-me ser egoísta e levá-la comigo, pois será meu eterno vínculo com as pessoas e os momentos aqui vividos, sempre pródigos em ótimas recordações. Quanto à gratidão, sinto-me na obrigação de compartilhá-la com todos. Tentei ser o mais sintético possível, perdoe-me, mas confesso que não fiz na plenitude. Afinal, foram mais de 3 anos. Iniciarei agradecendo a Deus, uma vez que nada acontece sem sua luz e proteção. E aqui, durante esse período, fomos verdadeiramente abençoados e guiados na senda do bem, da justiça e espírito de solidariedade. Agradeço aos meus pais, avós e sogros pelos magníficos legados, sem os quais nada seria possível. Gostaria imensamente de tê-los comigo agora, juntamente com minha querida irmã Sandra. Não posso continuar sem prestar uma honrosa continência a meu avô, o sargento de infantaria, Mariano Raimundo, brioso instrutor do tiro de guerra de Sobral, no Ceará, e a meu amado pai, o coronel de cavalaria Francisco Valdir Gomes, a quem tanto admiro e sempre procurei imitar, sem nunca, no entanto,
ter conseguido atingir a grandeza humana que ele tão naturalmente possuía. Velho pai, você era realmente um homem bom. A minha querida mãe, um beijo carinhoso por sua dedicação e amor incondicionais. A minha esposa, Renata, renova a certeza do quão imprescindível é a sua participação em minha vida. Sem trocadilhos, mas você não é apenas a minha eterna cara metade, mas, sem dúvida, a minha metade mais cara. Não há palavras que possam traduzir nosso amor por você. Aos nossos amados filhos, e Nora, Raquel, Bruno e Mariana, e que hoje, uma vez mais, não podem estar conosco, estejam certos de que vocês são nossos maior legado e um presente divino inigualável. Saudades. Meu reconhecido agradecimento ao general Vilas Boas, nosso eterno comandante, pela confiança em mim depositada ao nomear-me comandante militar do Nordeste. Meu forte abraço, prezado chefe e amigo. Ao general Pujol, pelo apoio e consideração de sempre. Ao general Paulo Sérgio, nosso comandante, pela amizade, companheirismo e exemplo de chefe militar. Comandante, conte sempre conosco, sempre em prol do nosso Exército. Aos órgãos de direção do Exército e comandos militares de área, pelo permanente apoio em todas as ocasiões. A Marinha do Brasil e a Força Aérea, agradecemos pela excepcional e amistosa convivência nas pessoas dos comandantes do 2º e 3º Distritos Navais e dos comandantes do Sindacta e do Comando Aéreo do Nordeste. O espírito operacional conjunto aqui frutificou de forma efetiva e exemplar. Nossos agradecimentos aos órgãos federais, em particular Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, IFAM, 7ª Circunscrição Judiciária Militar, Ministério Público Militar, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, ABIN, TRF5, TRE, Receita Federal, SUDENE, Universidades Federais. Certamente, nossas parcerias têm sido reforçadas e continuamos ao dispor de todos. Aos poderes constituídos dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, pelo cordial e amistoso relacionamento institucional, que sempre dispensaram as organizações militares situadas em suas respectivas áreas jurisdicionais. Cabe agradecimento especial às instituições, órgãos, entidades, parlamentares e personalidades públicas e privadas nos níveis federal, estadual e municipais do Estado de Pernambuco. Permito-me uma particular deferência ao senhor governador Paulo Câmara e seu secretariado, à Assembleia Legislativa de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, deputado estadual Heriberto Medeiros, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, nas pessoas de seus antigo e atual presidentes, desembargadores Aldoberto Oliveira e Fernando Cerqueira, e aos órgãos de segurança pública, em particular Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil, nas pessoas de seus comandantes, pelo irrestrito apoio e apreço. Nesse contexto, reforço votos de estima às diversas prefeituras, em particular as de Recife, Jaboatão, Olinda, Igaraçu, Paulista, Abreu e Lima e Petrolina, com as quais sempre mantivemos cordial e excepcional parceria. As entidades, empresas e órgãos das iniciativas pública, privada e de classe, com destaque para a Polpex, Complexo Portuário SUAP, EMOP, Compesa, CELP, FIEC, SENAI, SESC, SENAC, FIEP, AORI, SPU, ADESG, FEComércio, Codevasf, Instituto Brenan, aos clubes Circo Militar, Sargento Wolf, Português, Yacht Clube, Rotary, Galo da Madrugada e as associações de veteranos da Brigada de Infantaria Paraquedista, dos oficiais da Reserva e do Batalhão Suez. A todos, nossos sinceros agradecimentos. Ao Corpo Consular, na pessoa do Dr. Lamartine Holanda e demais integrantes, com os quais mantivemos um estimulante relacionamento institucional. Aos representantes da iniciativa privada, em especial ao Grupo Atitude e o Instituto Brenan, com os quais desenvolvemos diversos trabalhos assistenciais. O nosso reconhecimento pela efetiva demonstração de solidariedade para com o próximo, por meio de inúmeras doações, sempre anônimas, de cestas básicas, de refeições e de vestimentas. Os senhores e suas empresas foram muito importantes e merecem o nosso aplauso.
As personalidades que sempre estiveram conosco, sempre fazendo questão de demonstrar uma marcante admiração, amizade e respeito pelo Exército, o tempo não me permite citar a todos e, portanto, agradeço indiscriminadamente a todos pela amizade. Dr. Luciano Cavalcante, Walter Azevedo, Marconi de Souza, Rômulo Menezes, Carlos Roberto, Antônio da Luz, Ivanírio, Pacheco, Gutenberg, Santana, Dona Gil e seu Amaro. Recebam o nosso cordial, afetuoso abraço. Contem sempre conosco. Passo agora aos agradecimentos aos meus comandados, valorosos homens e mulheres, militares e servidores civis integrantes do Comando Militar do Nordeste. Antes de tudo, tenho a obrigação moral de enfatizar de público que não houve neste Comando Militar de Área qualquer realização ou missão que não tenha sido efetivada por meio de um constante e sinérgico trabalho em equipe. Não idealizei, desenvolvi ou concluí qualquer projeto sozinho. Sempre havia um grupo de profissionais comigo, em todos os níveis. Aqui aprendi muito mais do que possam imaginar. Destaco a inestimável colaboração, amizade, lealdade e apoio de meus oficiais generais, com os quais pude contar ao longo dessa jornada. Sem nenhuma dúvida, foram o suporte que me garantiu a tranquilidade na tomada de decisões, muitas vezes sensíveis e complexas. Surpreendi-me ao constatar que foram 27 generais. A todos, o meu muito obrigado. Da mesma forma, transmito o abraço fraterno aos generais Leite, Ramos, Ananias, Aguiar, Jaborandi, Márcio, Fernando e Lundrigues e suas esposas, pela ativa participação em todas as atividades. Em nome deles, cumprimento e agradeço a todos os demais veteranos residentes no Nordeste e que sempre estiveram conosco, em nossas organizações militares, numa clara demonstração de coesão e espírito militar. Não poderia deixar de fazer uma merecida referência aos prestadores de tarefa por tempo certo, em especial aos meus companheiros da turma Olavo Bilac, e que continuam conosco, sempre vibrantes, nos apoiando. Bem representá-los foi um parâmetro do qual jamais me afastei. Forte abraço a todos. Guardei umas poucas palavras, mas muito significativas, para agradecer e reverenciar aos nossos verdadeiros heróis, os ex-combatentes brasileiros de todos os tempos, que desde Guararapes, passando pelas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e culminando com os trabalhos realizados por aqueles que tombaram no Haiti, envergando com admirável galhardia e bravura o nosso uniforme, sempre em defesa de nossa soberania e da paz. Nessa caminhada imensa de responsabilidade, permeada por momentos desafiadores, mas plena de alegrias e vitórias, devo render minha homenagem aos mais de 300 comandantes das quase 80 organizações militares e 50 tiros de guerra que auxiliaram na condução de nossas tropas, na segurança e preservação dos aquartelamentos e, mais do que isso, na constante busca do bem-estar da família militar. A cada um dos senhores, o meu respeito pelo inestimável trabalho realizado. Diga-se de passagem, sem qualquer alteração ou percalço. Foram chefes exemplares e profissionais diferenciados. Parafraseando o nosso bravo Marechal Osório, o legendário, foi fácil comandá-los, pois sabiam o caminho do dever. Obrigado, amigos. Aos oficiais e praças integrantes do quartel-general e organizações militares diretamente subordinadas, a minha palavra de afeto, admiração e satisfação pelo trabalho realizado. Sob a impecável coordenação dos chefes e subchefes de Estado-Maior, souberam entender a importância de suas tarefas e missões, contribuindo significativamente para a consecução das diretrizes emanadas e metas estabelecidas por este comando. Aos integrantes do nosso rancho, banda de música, capelania e saúde, e aqui permita-me, presidente, abrir um parêntese, aos nossos profissionais da saúde, que estão à nossa esquerda e ao fundo, deveriam estar aqui à nossa frente, juntamente com a nossa banda de música. Vocês são um exemplo e os verdadeiros heróis nessa batalha contra esse inimigo invisível. Estão sempre à frente, combatendo e protegendo a nossa família e o nosso soldado. E a nossa banda de música,
acalentando o espírito do soldado que vai para o combate e da mesma forma quando o recebe de volta. Vocês fizeram muito em prol do bem-estar físico, mental e espiritual de nossa tropa e familiares. A todos, meu respeitoso muito obrigado. Aos militares do gabinete pessoal, nas pessoas dos coronéis Durão, Braga, Trindade, Lamelas, do capitão Amarildo, do subtenente Maviel, sargento Souza, Edilson Melo, Lúcio, Torres e Eduardo, e dos soldados Nogueira, Chagas, Filho, Magno, e a nossa estimada dona Lenice, rogo que sejam muito felizes, e serei sempre grato pela consideração e constante atenção para comigo e minha família. Deixei propositalmente para dirigir-me finalmente e especialmente aos meus cabos e soldados de todas as organizações militares, da Bahia ao Piauí. Vocês são o nosso principal legado para a sociedade. Torná-los verdadeiros cidadãos responsáveis, comprometidos, dedicados, patriotas, íntegros e aptos a defender a nossa pátria é o que dá sentido ao nosso trabalho. Vocês são verdadeiramente a incansável mão amiga e o invicto braço forte do Exército. Durante os quase 1.200 dias que aqui estive, não houve um único dia em que não recebesse algum tipo de notícia, sempre acompanhando e compartilhando suas alegrias e desafios. Tenho a cada um como um verdadeiro filho e torço para que sejam muito felizes. Lembro a todos que o destino do Exército Brasileiro e do nosso amado Brasil pertence muito mais a vocês do que a nós. Cultuar os valores militares e defender a pátria acima de tudo sempre será a nossa principal missão. Nossos heróis, do alto dos céus, estão a vos contemplar, observando e confiando no soldado brasileiro de hoje, pura fusão de raças, nobre semente que brotou e foi forjada em Guararapes. Nesta terra sagrada que pisamos, nossas famílias vivem felizes e em paz, sabedoras que são de que os discípulos de Caxias serão sempre os guardiões inquebrantáveis da nossa soberania nacional, da ordem e do progresso. Aos amigos General Richard e Valéria, desejamos muitas alegrias e felicidades na nova jornada. O Exército não poderia ter feito melhor escolha. Estamos muito contentes. Aproveitem, pois passa rápido. Encerro minhas palavras repetindo a mensagem que sempre faço ao dirigir-me a meus comandados. Que a honra, esse presente muito especial, que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Sejam felizes, Pátria, Brasil. Referência elogiosa consignada pelo comandante do Exército ao General de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Boletim do Exército publicará a seguinte referência elogiosa consignada pelo comandante do Exército ao general Freire Gomes. No momento em que se afasta do Comando Militar do Nordeste, por motivo de sua nomeação para o cargo de comandante de operações terrestres, é com satisfação e sentimento de gratidão que consigno a presente referência elogiosa ao general de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Por mais de 3 anos, esteve à frente do CMNE com destacada liderança e invulgar habilidade de conduzir seus comandados, notadamente diante de cenários incertos e desafiadores. Verdadeiro discípulo de Caxias, pautou sua conduta guiada pelas seguintes premissas: o exemplo aos subordinados,
o compromisso ao Exército, o amor à pátria e a presença junto à tropa. Fruto de sua vasta experiência e visão de futuro, implementou o programa Pensar o Comando Militar do Nordeste, que deu origem a 7 projetos estratégicos. Dentre eles, destaco a proposta de rearticulação operacional da Força Terrestre, resultando nos estudos de ativação da 7ª Divisão de Exército, o que potencializará o preparo e o emprego das tropas em toda a região Nordeste. Outro importante incremento foi a implantação do projeto Memória Militar, que tem por objetivo criar um roteiro cultural englobando todos os fortes e sítios militares do Nordeste, como estímulo e incentivo ao turismo e à preservação da história da região. Cioso da importância das tradições, o general Freire Gomes foi o idealizador do novo distintivo de organização militar do CMNE, instituído em 2020, ao acrescentar elementos como a caatinga, bioma único no mundo e exclusivo do Nordeste do Brasil, o sabre, símbolo do comando terrestre e que representa o braço forte e a mão amiga, e ter destacado o nome Guararapes, local que evoca as 2 batalhas que deram origem ao sentimento de pátria e ao Exército Brasileiro, destacando dessa forma o valor do povo nordestino e o espírito de corpo da tropa do CMNE. No contexto da Operação Covid-19, empenhou sua capacidade profissional e dedicou-se intensamente para preservar vidas. Determinou a instalação de um módulo do Hospital de Campanha na região do Curado, para amenizar os impactos no atendimento aos grupos de risco e aos portadores de comorbidades. Manteve também cerrado acompanhamento da situação de saúde dos militares e seus familiares acometidos pela doença. No contexto da campanha Ajudar está em nossas mãos, colocou em prática a Operação Fraterno, distribuição de alimentos à população carente da região metropolitana do Recife, distribuindo 77 toneladas de alimentos no semiárido nordestino. Na campanha Ajudar está em nosso sangue, incentivou a doação de sangue, beneficiando mais de 23 mil pessoas até a presente data. Com o mesmo espírito solidário, contribuiu para diminuir as dificuldades da escassez de água vivenciadas por comunidades carentes do semiárido e sertão nordestino, com a implantação do escritório centralizado da Operação Carro-Pipa, de forma a aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros e o emprego de pessoal. Sem descuidar da atividade fim, manteve em alto nível a operacionalidade da tropa, liderando pela presença as missões conduzidas por seus subordinados, além de implementar ações que contribuíram para intensificar o poder de combate do CMNE. Em termos de preparo, implementou a experimentação do Núcleo de Formação de Reservista no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, otimizando a instrução de mais de 2.000 recrutas incorporados na guarnição de Recife. Determinou a realização do adestramento dos grandes comandos e organizações militares diretamente subordinadas, executando operações no âmbito de toda a região Nordeste. Cabe ressaltar o planejamento e o preparo da Operação Guararapes, que objetiva a realização de um exercício de amplo espectro, com a participação de tropas especiais de todo o Exército, com o apoio do Comando de Operações Terrestres. Demonstrou elevada ação de comando por ocasião da Operação Mandacaru, para a garantia da lei e da ordem, no ano de 2020, no estado do Ceará, em virtude da greve dos órgãos de segurança pública. Naquela ocasião, o general Freire Gomes conduziu pessoalmente as negociações junto ao governo do estado para a solução do problema. Sob seu comando,
o CMNE participou das operações de garantia da votação e apuração nos pleitos eleitorais de 18 e 20, cumprindo todas as solicitações dos tribunais regionais eleitorais, que representaram mais da metade do emprego de tropas do Exército. Estabeleceu relações institucionais e interpessoais com a sociedade nordestina. Como reconhecimento de sua dedicação e empenho, foi agraciado com os títulos de cidadão da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Sergipe, de Recife e de Igaraçu, que contribuíram significativamente para o incremento das parcerias com os governos e entidades da região. Ademais, desenvolveu uma interação sinérgica e produtiva com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira, facilitando sobremaneira as ações, particularmente nas operações conjuntas e interagências. Além disso, orientou e participou da Operação Alagoas, com a Força de Ajuda Humanitária, a fim de prepará-la e adestrá-la junto à Defesa Civil daquele Estado, em razão dos impactos ambientais ocorridos no bairro Pinheiro, por ocasião do afundamento e interdição de área. No apoio de engenharia das obras de cooperação, emitiu parecer favorável a inúmeras ações na região, dentre elas, a restauração da BR-226 no Rio Grande do Norte, a manutenção da BR-101 e 316 em Pernambuco, a adequação da capacidade de segurança da BR-230 na Paraíba. Destaque também para a retomada da capacidade de construção de ferrovias, com a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Nas obras militares foram executadas diversas melhorias nos quartéis, com destaque para a construção do Corpo da Guarda e reforma do pátio interno do Comando Militar do Nordeste, a elaboração do projeto e construção de palanque e arquibancadas do Colégio Militar de Recife, a pavimentação da via de acesso do Colégio Militar com a 7ª Região Militar e a atualização dos planos diretores de todas as guarnições do CMNE. Cabe ainda destacar o empenho despendido para a realização do projeto da reforma e readequação do Hospital Geral de Salvador, o que possibilitará um melhor apoio à família militar. No campo da educação militar, ressalto o excelente trabalho de avaliação e exposição do potencial da cidade do Recife, como candidata a sediar a futura Escola de Formação de Sargentos do Exército. Nesse sentido, soube amalgamar forças da sociedade, políticos e membros da academia, aliados aos aspectos técnicos do campo militar, tudo com o objetivo de apresentar ao alto comando do Exército as reais possibilidades da candidatura da capital pernambucana. Diante de todos os feitos alcançados durante seu comando, é possível afirmar que sua experiência profissional, formação ética e moral e seu trabalho incansável à frente do Comando Militar do Nordeste permitiram que o Exército Brasileiro se mantivesse em permanente estado de prontidão a fim de cumprir sua missão. Caro amigo Freire Gomes, ao finalizar este breve retrospecto de seu exitoso comando, constata-se que seu trabalho foi marcado por sua extraordinária dedicação, responsabilidade, espírito militar, lealdade e disciplina intelectual. Por fim, desejo-lhe sucesso na nova etapa de sua carreira, rogando ao bom Deus que o proteja e ilumine na desafiadora missão de comandante de operações terrestres, extensivos à sua esposa Renata e seus filhos Raquel e Bruno. Elogio individual. Brasil, acima de tudo, assina o comandante do Exército nesta data. O presidente da República resolveu em decreto nomear para o cargo de comandante militar do Nordeste o general de Exército Richard Fernandes Nunes.
Ao ser nomeado para o cargo de comandante militar do Nordeste, o general de Exército Richard Fernandes Nunes estava exercendo o cargo de chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. Natural do Rio de Janeiro, sentou praça como aluno na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 18 de fevereiro de 1978 e foi declarado aspirante a oficial da Arma de Artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras em 15 de dezembro de 1984. Foi promovido ao posto atual em 31 de julho de 2021. Realizou os seguintes cursos e estágios no Exército Brasileiro: Defesa Química, Biológica e Nuclear, Aperfeiçoamento de Oficiais, Comando e Estado-Maior, Adaptação à Caatinga, Comandante de Unidades Blindadas, Política, Estratégia e Alta Administração do Exército e Comunicação Social. No exterior, concluiu o curso de Altos Estudos Estratégicos no Centro Superior de Estudos da Defesa Nacional, em Madrid. É bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e possui MBA Executivo da Fundação Getúlio Vargas. Como oficial aperfeiçoado, foi comandante de bateria no 31º Grupo de Artilharia de Campanha, instrutor do curso de artilharia da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO, ajudante de ordens do vice-presidente da República e observador militar na missão de verificação das Nações Unidas na Guatemala, Minúgua. Como oficial de Estado-Maior, serviu no comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada no Recife. Foi assessor militar e professor na Academia Militar dos Estados Unidos da América, em West Point, e instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ECM. Comandou o 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Grupo Salomão da Rocha, em Curitiba. Chefiou o Centro de Estudos Estratégicos da ECM, gerenciando a sua transformação no Instituto Meira Matos. Sua última comissão como oficial superior foi a chefia da Divisão de Planejamento e Gestão do Centro de Comunicação Social do Exército, Seconsex, em Brasília. Cumulativamente, coordenou as ações de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, junto ao Comando de Operações Especiais, no Centro de Coordenação de Prevenção e Combate ao Terrorismo, durante a Copa das Confederações FIFA 2013. Como oficial general, comandou a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Brigada Silva Paz, em Santa Catarina, tendo assumido, durante o verão 2014-2015, o comando do 5º Contingente da Força de Pacificação na Operação São Francisco, no Complexo da Maré. Comandou a ECM, Escola Marechal Castelo Branco, no Rio de Janeiro, no período de setembro de 2016 a março de 2018. No período de fevereiro a dezembro de 2018, esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no contexto da intervenção federal. Entre as principais condecorações recebidas, destacam-se Ordem do Mérito Militar Gran Cruz, Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, Medalha Corpo de Tropa de Bronze, Medalha do Pacificador, Medalha Marechal Tompovski com Passador de Prata, Medalha Marechal Osório, o Legendário, e Medalha Marechal Hermes, Aplicação e Estudo de Prata com 2 coroas. É casado com a senhora Valéria Cristina e tem 2 filhos, Richard Vitor e Ronald.
O comandante do Exército, acompanhado do comandante militar do Nordeste e do general Richard, ocupará o local onde conduzirá o evento de transmissão do cargo. A bandeira nacional retornará ao seu lugar em forma. O general Freire Gomes e o comandante militar do Nordeste apresentar-se-ão ao comandante do Exército. O comandante do Exército, o general Freire Gomes e o comandante militar do Nordeste retornarão ao palanque. O Exército Brasileiro, nascido em 19 de abril de 1648, na luta contra os invasores estrangeiros, tem como traço marcante de sua trajetória o culto aos heróis nacionais e aos feitos por eles protagonizados. O Comando Militar do Nordeste materializa a presença da Força Terrestre no berço da nacionalidade brasileira, constituindo-se em guardião das tradições de Guararapes. Neste propósito, como forma de reviver uma das mais belas páginas da história do Brasil, que assinala a gênese do nosso Exército e da nossa nacionalidade, a tropa, encerrando a solenidade, romperá a marcha cantando o hino a Guararapes,
de autoria do coronel William da Rocha e de William Simão da Rocha, e a canção Fibra de Heróis, de autoria de Teófilo de Barros Filho e César Guerra Peixe, e desfilará em continência ao comandante militar do Nordeste ao som dos dobrados Barão do Rio Branco, de autoria de Francisco Braga, e Saudades de Minha Terra, de autoria de Antônio Manuel do Espírito Santo.
Dentro de instantes será início o desfile. Solicitamos a todos que se encontram na frente do palanque que saiam dessa posição, por favor. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto de Recife, capital de Pernambuco, a passagem de comando do Comando Militar do Nordeste. Comandada pelo primeiro-tenente Edivaldo Pereira de Araújo. Neste momento terá início o desfile da tropa diante do presidente da República, Jair Bolsonaro, que participa desta solenidade. O novo comandante é o general de Exército Richard Fernandes Nunes. Ele assume o Comando Militar do Nordeste em substituição ao general Marco Antônio Freire Gomes, que passa a ocupar uma outra posição no Exército Brasileiro a ser cumprida no Distrito Federal. São imagens que a TV Brasil transmite diretamente da cidade de Recife, levando até você esta agenda do presidente Jair Bolsonaro, que durante o dia, em outro compromisso, também na região Nordeste, acompanhou a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Cerimônia esta realizada no município de Tanhaçu, na Bahia. Vemos aí o presidente Jair Bolsonaro acompanhando esse desfile da tropa nesta solenidade de passagem de comando do Comando do Nordeste, Comando do Exército no Nordeste. Bandeiras históricas do Brasil, grupamentos de insígnias de organizações militares do Comando Militar do Nordeste, comandado pelo segundo-tenente Barros. Grupamentos de insígnias dos tiros de guerras do Comando Militar do Nordeste, comandado pelo segundo-tenente de Lima. Grupamento do Hospital Militar de Área de Recife, comandado pelo capitão Eduardo Melo. Grupamento do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, com equipamento especial de garantia da Lei da Ordem, comandado pelo capitão Sarão. Grupamento do 4º Batalhão de Polícia do Exército, comandado pelo capitão Rodrigo. Grupamento do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, comandado pelo capitão Marques. Grupamento do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, comandado pelo capitão Lopes. Grupamento do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, comandado pelo capitão Fernando.
Grupamento do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, comandado pelo capitão Rocha. Tropa do 1º Grupamento de Engenharia, comandado pelo capitão Didrich. Grupamento do 4º Batalhão de Comunicações, comandado pelo capitão Batista. Finalizando o desfile, o pelotão de escolta, composto por motociclistas do 4º Batalhão de Polícia do Exército e do 10º Pelotão de Polícia do Exército, comandado pelo Sargento Diniz. Está encerrada a solenidade. O comandante do Exército agradece às autoridades e aos convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. Informamos aos presentes que, em função das medidas preventivas à pandemia de Covid-19, não serão realizados os cumprimentos ao general Freire Gomes e ao general Richard. Obrigado, boa noite. Tá aí, você acompanhou ao vivo a solenidade de passagem de comando realizada na sede do Comando Militar do Nordeste, em Recife, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O general Richard Fernandes Nunes assumiu o posto em substituição ao general Marco Antônio Freire Gomes. Você confere essa e outras informações nas nossas redes sociais. Continue agora com a programação da TV Brasil. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Até a próxima.